Então, em primeiro lugar, o que é o comunismo e, em segundo lugar, o que é ser comunista. Muito bem. O comunismo não é uma ideologia. O comunismo é um leque imenso de ideologias diferentes, que vem desde o século XIX. Tá certo? Tem troca de ideologia como nós trocamos de cueca. Tá certo? Quando não está funcionando de um jeito, ele muda a conversa. Não é isso? Você vê, a variação do comunismo vai desde assim. Karl Marx dizia que a posição de classe do indivíduo determina a sua ideologia. O último teórico famoso do comunismo, que é Ernesto Laclau, diz: a propaganda revolucionária cria a classe que ela representa. Inverteu 180 graus e continua se chamando marxismo. É um milagre, né? Então se transforma no seu contrário, mas ainda é o mesmo. Então, o comunismo sempre tem essa natureza dialética, essa tensão entre opostos. Então, não dá para estabilizar numa ideologia. Então, quem acredita que o comunismo, o movimento comunista é uma ideologia, é ele próprio idiota, evidentemente. Ele não entende, né, a complexidade da coisa. Então, o comunismo é essencialmente um movimento. O movimento se faz através de pessoas que participam e que dão a sua vida, os seus esforços, os seus bens para ele. Tá certo? Já há um estudo em inglês, esqueci o nome do autor, que ele mostra que a lealdade do indivíduo a um movimento não depende do que ele recebe desse movimento, mas do que ele dá para o movimento. O PT, nesse sentido, foi muito esperto ao cobrar dízimo das pessoas. Depois de você dar dízimo anos a fio com um partido, é difícil você se desligar dele, tá certo? Então, o comunismo é basicamente esse sistema de envolvimento, né, e de organização dos indivíduos para uma ação comum. Essa ação pode variar infinitamente e pode usar, né, a definição nominal de comunismo, que é a estatização dos meios de produção, como um símbolo unificador do movimento. Mas, na prática, ela nunca estatizou o conjunto da economia, nem vai estatizar, porque isso é financeiramente impossível. Já demonstrou Ludwig von Mises, num raciocínio muito simples. Ele dizia: se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não existe cálculo de preço. Se não existe cálculo de preço, não existe economia planejada. Portanto, não existe socialismo nem comunismo nenhum. É tudo, ó, pá furado. Eles chamam de comunismo uma outra coisa que jamais será comunismo. Então, eles são comunistas não na economia, mas no controle que exercem sobre a sociedade. Inclusive, podem liberalizar a economia para controlar melhor o restante. A educação, a moral, os costumes, etc., etc., como já fizeram 1000 vezes. Pelo menos de 10 em 10 anos, o poder de envolvimento dele é monstruoso, porque ele dá sempre um sentido de unidade e participação a pessoas que pensam exatamente o oposto. A esquerda junta, né, as feministas radicais com os machistas islâmicos. E eles se dão muito bem, porque não há coerência ideológica, não há e nem pode haver. Quer dizer, a incoerência ideológica faz parte da natureza do movimento. Ele tem a sua unidade num símbolo, que é a estatização dos meios de produção, no símbolo do inimigo, quer dizer, o ódio ao inimigo comum, tá certo? E só isso aí. Então, o que é ser comunista? Não é você ter uma ideologia, claro que não. Também não é você aderir conscientemente a tudo isso, porque ninguém pode aderir conscientemente a tudo isso, é impossível. Então, é um senso de participação e de colaboração. O comunista é um colaboracionista, acima de tudo. Ele colabora com esse movimento, mesmo que ele não entenda nada. Olha, houve até um exemplo incrível contado pelo escritor, acho que ele é chileno, Roberto Ampuero, e ele conta de um chefe de polícia, da polícia política cubana, cujo apelido era Charco de Sangre, tanta gente que ele matou. Este cara não entendia uma linha de marxismo, leninismo, e nem queria saber. E, no entanto, ele era a força e o esteio do regime. Então, o envolvimento ideológico é mínimo. O que há é um envolvimento psicológico e funcional. Então, nesse sentido, o Lula, claro que ele não entende nada de marxismo, mas, olha, o envolvimento funcional dele foi tão profundo que ele foi o reorganizador. Ele é o cara que revivificou o movimento comunista na América Latina. Como é que você vai dizer que o cara que faz isso não é comunista? É impossível, né? Isso, veja, essa era a função do PT no governo, salvar o comunismo na América Latina. Não só reorganizando e dando um novo sentido de unidade, que eles fizeram com o Foro de São Paulo, mas também realimentando com o dinheiro os governos falidos. Então é por isso que eu digo, os comunistas deviam fazer um monumento para o Lula.
Mas aconteceu, o Lula saiu sujo, agora eles fazem de conta, esse cara eu não conheço, não. Até o Haddad parou de visitar o Lula na prisão. Mas é de uma hipocrisia monstruosa, mas a hipocrisia também faz parte disso. Quer dizer, o comunismo é uma incoerência viva. Ele é total falta de compromisso com a verdade. Ele só tem compromisso com a sua vitória.